Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde. A gente está realizando aqui hoje um evento que a gente acha muito bacana de voltar a ter esses eventos ali para os clientes. A gente tenta sair um pouco de pauta na MMZR Multifamily Office, sair um pouco da pauta usual de ficar falando de mercado, às vezes, trazer só um economista, criar cenário, e a gente tenta criar esse diferencial aqui. Hoje a gente trouxe o Vinícius Poit, que vai justamente falar um pouco sobre o governo de São Paulo. Acho que a ideia é passar um pouco do overview ali de tudo que aconteceu, contar um pouco da sua carreira e principalmente ali talvez os temas que a gente possa abordar, que tem bastante interesse dos nossos clientes. A gente sabe que São Paulo, obviamente, coordena boa parte ali do crescimento brasileiro, para não falar que é quase majoritário, né? E a gente tem, de fato, então, alguns diferenciais aqui para tentar criar nesse bate-papo. Então, Vinícius, primeiro, agradecer a sua presença. Em nome de aqui da empresa, a gente fica muito feliz de organizar esse evento. Eu queria começar, de fato, nessa apresentação, se você pudesse contar um pouco do seu currículo. Acho que não é todo mundo que tem conhecimento ainda sobre o seu currículo, e acho que isso pode ser um diferencial bacana para a gente até fazer uma análise ali quando a gente olha para a classe política como um todo. Bom, obrigado, Felipe, todo o pessoal aqui do Family Office, né? O pessoal que está presente aqui, é um prazer estar com vocês, né? Então, o tempo de vocês dedicado para vir aqui hoje, né? Agradeço todos os presentes, todas vocês também, e que estão aí no Zoom nos acompanhando. Meu nome é Vinícius Poit, tenho 36 anos, sou empreendedor. Então, até outro dia, né, continuo sentado nessa cadeira que vocês estão, porque eu também estruturei, também cuidei dos investimentos da minha família. Meu pai nasceu na roça, no interior do estado de São Paulo, chama Oswaldo Cruz, entre Marília e Presidente Prudente, para quem conhece aquela região. E começou do zero, montou um negócio, ficou muito grande aqui em São Paulo, chamava Poit Energia, uma empresa de aluguel de geradores e máquinas. E entrou para a Endeavor, que é uma OCIP, que apoia o empreendedorismo no Brasil. Então, a minha história, no comecinho, foi muito acompanhando e aprendendo isso dentro de casa, que eu falo quando eu fui estudar o que era liberalismo hoje. Aí eu fui conhecer os livros, né? O que é, quem que era o Milton Friedman, Hayek, quem foi Roberto Campos ou Bastiat, esses caras, mas eu aprendi em casa, que a gente tinha que trabalhar para que as coisas viessem. Que se a gente não vai atrás, as coisas não vêm. Né? Que não é bom, não é saudável ficar esperando que o governo ou que alguém resolva a sua vida sempre. Então, essa cultura dentro de casa me estimulou o espírito de empreendedor. Né? Fiz GV, Administração de Empresas, aqui em São Paulo. Depois, durante a GV, estagiei e fiquei mais 2 anos depois efetivada no Citibank, na área de wealth mesmo, na área de private banking, ou como prospector no começo, depois trabalhando com compliance, depois na área comercial, e a parte que eu fiquei mais tempo era uma espécie de uma mesa, não proprietária, uma mesa exclusiva ali dos clientes, que tradeava desde a tesouraria do banco até corretoras fora. Então, trabalhei nessa área aqui. Saí do Citi em 2010, fui para a empresa do meu pai ajudá-lo, já era profissionalizada, a gente já tinha recebido um fundo de investimentos chamado BRZ, de Private Equity, e vendemos 100% da empresa. Foi um negócio bastante importante, aí estruturei o nosso Family Office, meu pai foi fazer outras coisas e eu montei com os amigos do banco um business de reestruturação, de turnaround. Então, pegava a empresa mais em dificuldade, mas fazia gestão interina também. Caía para dentro da empresa, resolvia os problemas, renegociava a dívida trabalhista, fiscal, com o banco, salvava o negócio e aí vendia. Então, a gente ganhava muito pouco, né? Não tinha basicamente algum fee fixo, né? O que a gente chama de retainer fee, era mais um sucesso. Deu certo, a gente ganha. Não deu, a gente não ganhava nada. Fiquei uns 2, 3 anos fazendo isso, teve alguns cases de sucesso. Depois, montei um negócio de recrutamento online, chama Recruta Simples, uma plataforma de recrutamento onde a empresa, com um post, reposta em 100 sites ao mesmo tempo, para agilizar o recrutamento, já identificando lá atrás que tem muita vaga de emprego aberto no Brasil, só em programação, tecnologia, tem 400 mil vagas e a gente não preenche, porque não tem mão de obra qualificada no nosso país. Então é difícil achar os caras, a gente montou uma plataforma para isso, o negócio está indo bem. E aí é um negócio de autoconhecimento, de reflexão sobre a realidade que a gente vive no nosso país. Eu entendi que eu tenho um valor muito forte de retribuição. Sempre trabalhei fazendo alguma coisa, ou com uma ONG, ou, sabe, tentando retribuir as oportunidades que eu tive. Para mim, é um dever cívico. Para quem é muito pragmático e racional, eu acredito que a sociedade te dá oportunidades, e se você chegar lá e você tem essas ferramentas,
você tem um dever cívico com a sociedade de fazer algo impactar. E para mim tem a ver com a minha fé também, mas independente da fé de cada um, eu acredito bastante em Deus. Então, as ferramentas que eu recebi, eu tenho que fazer alguma coisa com elas. E a forma de causar um impacto maior no nosso país é através da política. Uma frase que bateu muito em mim é: o preço que todo mundo aqui vai pagar por não se interessar por política é ser governado por aqueles que se interessam. E eu não me sentia mais representado, né? Num país onde pouquíssimas pessoas têm muita oportunidade, e a gente está falando desse contingente aqui de pessoas agora, e muitas pessoas têm pouquíssimas oportunidades ou quase nada. Recentemente escutei uma frase do prefeito de Medellín, fui conhecer a realidade lá, que foi a cidade mais violenta do mundo, e hoje é uma das mais inteligentes e inovadoras, de que um governante, um governador, um prefeito, ele não está lá para que todas as pessoas sejam iguais, mas para que todas as pessoas tenham oportunidades iguais. Esse foi o objetivo de entrar na política, representar pessoas como nós aqui, que pagamos impostos, geramos empregos, né? Representar quem produz e não quem gasta. Quem gasta é quem vive de imposto, é a máquina pública. 5% dos brasileiros hoje são funcionários públicos. No Congresso, mais de 50% são representantes funcionários públicos. Está errado, né? Assim como mais de 50% dos brasileiros são mulheres. No Congresso, 15%. Está errado. Então, as mulheres e nós temos que nos movimentar, sem nenhuma cota para isso, sem nenhuma obrigação para isso. Movimentar porque a gente quer, porque a gente tem que ter responsabilidade. De uma elite brasileira que foi omissa, por diversos motivos. Agora é a hora da gente se mexer. Então, no final de 2016, eu me desliguei um pouco do dia a dia da minha empresa do Recruta Simples, tinha terminado uma última reestruturação do negócio. Também passei as responsabilidades minhas no nosso Family Office, fiquei sócio-acionista e me dediquei 100% a começar a construir o desafio de entrar na Câmara dos Deputados. Foi 1 ano e 10 meses viajando todo o estado, visitando 150 cidades, conhecendo cada cantinho do estado, a realidade de cada um. Eu já conhecia por causa da nossa empresa, por causa de outras atividades, e fui eleito deputado federal com 207.118 votos. 12º mais votado do estado, 25º do país, sem nenhum dinheiro do fundão. Essa é uma das coisas do Novo, acho que todo mundo já sabe, mas vale reforçar. É o único partido que não usa nenhum dinheiro do fundo eleitoral. Quando entrei lá, era praticamente as pessoas falaram: pô, é impossível, não vai ter resultado. Primeiro, não acreditavam que a gente ia conseguir ser eleito, né? Depois, que não vai ter resultado, que não vai conseguir lidar com aquela massa lá de manobra, aquele centrão e aquele monte de político. Mas aí a gente aprende a dialogar também. Eu acho que essa experiência de meu avô, já falecido, mais do interior, que foi comerciante, foi caminhoneiro, de comércio, sabe? Aquele negócio. Existe só uma profissão no mundo, a de vendedor. Você sempre tem que vender alguma coisa. E você aprende a dialogar. Se o cara vai entrar na sua venda, no seu comércio, você pergunta para ele se ele é petista ou é do PSOL, a petista não entra? Não. Então a gente tem que saber conversar. Essa habilidade que eu fui desenvolvendo, já tinha um pouquinho de ser o vendedor mesmo nas posições que eu trabalhei na vida, e de saber conversar com o diferente, e lá foi um mestrado nisso, me permitiu ganhar espaço político na Câmara. Me permitiu ser o primeiro deputado de primeiro mandato a ser líder da bancada inteirinha. A maior bancada do Congresso, 70 deputados, 3 senadores, é a bancada de São Paulo. E ser líder por uma votação contra o cara que era o Vinícius Carvalho, que é da Igreja Universal, aliado ao bispo Marcos Pereira, que era o vice-presidente da Câmara na época, do Rodrigo Maia. Eu disputei contra eles e ganhei de 44-9. Por quê? Porque me coloquei numa posição de escutar. Escutar o Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli, a Joyce Hasselmann, o Tiririca, o Frota. Escutar o Arlindo Chinaglia, o Padilha, o Vicentinho da CUT, que eu tenho diferenças abissais, né? Mas é escutar. E foi só isso que eles me pediram. A gente vota em você. O PT inteiro votou em mim, o PSOL, Bolsonaro, todo mundo. Porque eu me coloquei na posição de escutar. Não era para o mandato do governador João Dória, nem do presidente Bolsonaro. Eu era representante da bancada. Fui reconduzido, fiquei 2 anos tocando a bancada paulista, lidando com o orçamento federal que vinha para o Estado, fiscalizando, estabelecendo critérios técnicos, como nunca antes foi feito. Sempre era político. Então, eu botei todas as instituições de saúde do Estado. Qual que atende mais vai receber mais dinheiro, qual que atende menos vai receber menos dinheiro, né? Por número de atendimento do SUS, alguma ponderação, o que é um atendimento de resolver uma pintinha que você tem ali para resolver ou um tratamento quimioterápico. É diferente, não pode ser contado como um. Então, tudo isso, critérios que a gente usa no nosso dia a dia, eu levei para o mandato.
fiz planejamento estratégico, missão, visão, valores, prestação de contas mensal, e isso, critérios para enviar as emendas do parlamentar individual, não tem orçamento secreto, não tem nada. Então, o nosso mandato foi reconhecido como o mais transparente da história. Aprovamos projetos, um dos mais econômicos. Aprovamos projetos como o Marco Legal das Startups, algo que eu sofri aqui, muitos de vocês são empreendedores, até startupeiros, né? Algum negócio, eu montei um negócio, o Recruta Simples. Nasceu dentro do Cubo, do Itaú, que é um espaço de coworking bem legal. Passamos por um processo de aceleração no campus do Google e hoje a gente está sediado no Habitat, que é o InovaBrá do Bradesco ali da Angélica. E, pô, eu vi na pele o que era captar dinheiro com o investidor anjo, a insegurança jurídica que tem. O investidor anjo tem que fazer uma baita de uma manobra, botar o dinheiro, fazer uma debênture conversível em ação para se responsabilizar. Né? Estou falando alguns termos técnicos, depois se tiver alguma dúvida, mas acredito que todo mundo sabe mais ou menos o que significa, né? Então, eu sentia na pele isso. Fui lá, botei um projeto de lei em parceria com outros deputados, fiz a coautoria com todo mundo, para todo mundo ter protagonismo na política, tem que saber fazer isso. E peguei a relatoria, foi aprovado e sancionado. Hoje tem muito mais segurança jurídica para o investidor anjo por causa desse projeto. Antes você botava 50 pau no negócio, 50 mil reais, seed money. Rapaz, você não estava botando em risco só 50 mil. Se você tivesse um processo trabalhista, fiscal, ia atrás do seu patrimônio. Não existe isso no mundo. Então a gente traçou uma linha. O que é sócio operador, o que é sócio investidor anjo. E outras coisas como sandbox regulatório e por aí vai. Governo digital, projeto de nossa coautoria também, aprovado, sancionado. GovBR, tudo que a gente está vendo, documento único digital, o RG, que está saindo agora, a digitalização, vem fruto desse projeto. Telemedicina no meio da pandemia, negócio óbvio, mas ninguém tocava isso, teve que enfrentar uma resistência de um pouquinho da classe médica. Regularização fundiária urbana, tudo aprovado e sancionado. Não é projeto que vai na comissão só, tem muita gente que faz malabarismo. Regularização fundiária urbana, vale ler um livro que chama Mistérios do Capital, do Hernando de Soto, um economista peruano, foi candidato à presidência lá, não ganhou, infelizmente. Mas tem muitas áreas periféricas aqui na cidade de São Paulo e no Brasil todo, que não é área de risco, não é área de preservação ambiental, que melhor do que você construir uma Coab, um conjunto habitacional novo, gastar 100 mil reais por unidade, você, faz o papel passado, regulariza a propriedade, dá o título ali para a pessoa, e com aquilo ali, ela passa a existir. Ela tem CEP, chega saneamento, chega o IPTU para ela pagar, e ela quer pagar, porque ela quer ter direito às coisas. Ela abre conta no banco, tem crediário, tem crédito. Então, foi uma emenda nossa para permitir PPP nesse caso, se o município não tiver dinheiro. E conectividade rural nas escolas. Eu participo da bancada do agro lá, da FPA, e com isso a gente pegou um dinheiro para levar a conectividade nas áreas isoladas do Brasil. Então, deu um resumo do mandato de resultado, de transparência, dividindo com vocês que é possível a gente fazer isso. É possível, a gente tem que se mexer. Cada um aqui que está no Zoom, que está aqui presencialmente, tem que sair daqui hoje, e isso já me faz ficar bastante satisfeito da missão cumprida. Puxa, o que eu vou fazer? Não precisa se candidatar necessariamente, mas eu vou me envolver, eu vou conhecer melhor, eu vou sair estimulando todo mundo, desde o cara do Uber, meu amigo, fica nessa discussão se é Lula ou Bolsonaro, preocupa mais quem você vai votar para deputado federal, que eles decidem seu país, cara. Só de você fazer isso, já está ajudando. Fica nessa discussão se é Lula ou se é Bolsonaro, e quem sofre é você, que é essa polarização e extremismo no Brasil. Vamos conhecer melhor, vamos estimular mais diálogo? Já ajuda também. Se participar de alguma campanha, se ajudar alguém que está lá, e não precisa ser eu ou alguém do meu partido, alguém que te representa, já ajuda também. Então, estou muito feliz de estar aqui, agradeço o tempo de vocês, fiz uma resposta mais longa para aproveitar, para dar uma introdução, e agora me coloquei como pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. Para muitas pessoas também falam, você é louco, é impossível, né? Mas era impossível lá também ser deputado federal. É a primeira candidatura que continua firme com constância, né? O Boulos era o primeiro a ter se falar pré-candidato, já largou hoje, já era previsível, né? Vai se juntar, infelizmente, junto com o Geraldo Alckmin, que também é uma decepção, acredito, para a maioria dessa sala aqui, que já votou no Geraldo Alckmin alguma vez, né? Vai se juntar Geraldo, a Lula, todo mundo num projeto da esquerda, perigosíssimo para o país, tanto a nível federal quanto a nível estadual, com Haddad disparado na frente. Se junta Haddad, Boulos, França, a gente precisa de uma força aqui para bater. Rodrigo Garcia, que é a continuidade do projeto do Dória, que eu acho que não é um projeto que tem muito mais aceitação no estado de São Paulo, 30 anos, apesar de ser um
um cara muito bom gestor, muito bom relacionado, tem trânsito bom no interior. E a nossa pré-candidatura foram os 3 primeiros. Aí, bom, tem o Arthur, que eu não preciso falar muito, saiu do páreo e a gente corria mais ou menos na mesma raia. Então, na última pesquisa da Genial, aparecemos já com 4%, no cenário mais provável, que é Haddad, Rodrigo, Tarcísio, eu e um candidato do Kassab para apoiar Eduardo Leite, provavelmente um prefeito de São José dos Campos. Então, ali 4%, 6% entre os jovens. O Zema tinha 2% em abril de 18. O Adriano, nosso prefeito de Joinville, tinha 1,8%. Então, é possível. 4% com 15% dos paulistas, ou dos 46 milhões de pessoas que vivem em São Paulo, que me conhecem. E se eu tiver o conhecimento de um Haddad, se eu tiver o conhecimento de um Tarcísio, de um Rodrigo? Então, dá para chegar lá, né? Com um plano de governo bem estruturado, rodando o Estado, escutando, e mostrando para as pessoas, sem nenhum dinheiro do fundo eleitoral, que é possível a gente ganhar essa eleição. Agradeço demais e fico à disposição para responder qualquer pergunta. Até falei para eles, não tem filtro, tá? Sobre o plano para ser governador de São Paulo, sobre a atuação na Câmara, sobre as polêmicas do Novo, sobre a minha vida pessoal, como é que concilia. Se alguém tiver interesse um dia se candidatar, eu fico feliz, tá? Pô, mas você é louco, olha o custo de oportunidade, porque eu estou sentado na mesma cadeira de vocês. Como é que faz para largar isso, para ir lá e para ter um cash burn todo mês? Acabo gastando todo mês, né? Para abdicar de poder estar no mercado ganhando dinheiro ou empreendendo, para abdicar da privacidade. Qualquer coisa que você se posiciona é pau. Não tem como agradar todo mundo. Sabe aquele negócio? O segredo do sucesso eu não sei, mas o fracasso é querer agradar todo mundo. Então é pau. Se eu postar que eu estou com a minha noiva, é porque você não está trabalhando. No final de semana, né? E é importante isso, para você mostrar que você tem vida. Se eu me posicionar num projeto, vai ter alguém que vai bater lá. E se eu posicionar-se do outro lado, alguém vai bater também. Então, é uma tarefa difícil. Mas o senso de missão cumprida, eu queria muito estimular vocês a fazerem algo. A gente parar com aquele negócio que a saída para o Brasil é Galeão ou é Guarulhos. A gente parar com aquele negócio, puta, vou largar tudo aqui, vou mudar para Portugal, mudar para não sei onde, né? Porque a maioria dos brasileiros não tem essa opção. Se a gente tem as ferramentas na mão, a responsabilidade também está na nossa mão de mudar o nosso país. Obrigado. Eu vou aproveitar que você falou desse ponto final aí dos seus avanços, da carreira e tudo mais. Vamos puxar o assunto do Novo já, então. E a gente vai falar de 2 temas. Primeiro, queria até um breve que você falou já do comentário da pesquisa Genial. Quanto você acha que isso é roubo dos votos do Arthur Duval mesmo? Que acho que já vinha numa crescente pela própria prefeitura, né? Você vê pelo número de votos que ele tinha de interesse nele. Então, até para você responder isso. E acho que tem um lado interessante explorar do Novo, que é você e o Ganime talvez foram as pessoas que mais chamaram a atenção positivamente. Negativamente, a gente viu a questão da Janaína, o caso teve muito voto, né? E ela teve, de fato, ali uma cena muito ruim, né? Queimou o filme ali bastante do partido em determinado momento. Acho que deve ter ficado uma sensação muito negativa. E acho que até a própria candidatura do Sabará, né? Como foi feita ali na prefeitura. Então, eu queria que você comentasse um pouco o momento do Novo também, porque acho que muita gente fez uma aposta relevante lá atrás, na questão da mudança e tudo mais, e aos poucos o partido, é natural, né? Conforme o tempo passa, as críticas também elas vão acontecendo, elas foram aumentando. E hoje o próprio Amoedo traz um pouco talvez da confusão que possa estar existindo na liderança do partido. Eu queria que você mesmo comentasse sobre esse assunto. Obrigado pelas perguntas, Felipe. Sobre o Arthur, não tem muito mais o que dizer. Lamentável, né? Acho que todos repudiam, né? Solidariedade total a todas as mulheres. Até nisso eu falei, solidariedade a todas as mulheres, em especial as ucranianas. Ah, mas por que especial as ucranianas? Mas tem, cara, todo mundo, óbvio, né? Estou só contando que na internet não é fácil, né? Mas a todas as mulheres, eu senti vergonha alheia daquilo, eu senti... O embrulho, literalmente, foi indigesto, né? Eu tenho 2 irmãs, eu tenho mãe, eu tenho noiva, e a hora que você imagina numa situação de guerra, uma situação de vulnerabilidade das mulheres que estavam ali, cara, não dá para o cara... Ah, não, mas mas o problema não é gravar o áudio, o problema é ele ter pensado isso. Isso demonstra muito sobre o caráter, né? Então, obviamente, eu repudio a atitude e os áudios do cara. O cara errou feio. Eu não vou martelar o cara,
a pessoa dele, porra, porque ele já fez outras coisas na vida e vai aprender e vai pagar por isso agora. Então, me posicionando dessa forma, teve muita gente que veio para o nosso lado. Teve muitos jovens, principalmente, por isso que nossos 6% dos jovens, cara, que acreditavam, que estavam ali e que o MBL teve um papel muito importante, tanto no impeachment da Dilma, como nessa disseminação da política entre os jovens. Foi uma pena o que aconteceu, porque isso tirou a esperança de uma molecada que falava, porra, é isso, é o Arthur, é o Kim. Então, esses episódios que aconteceram com eles, deu uma água no chope dessa molecada. Então eu me coloco e falo, cara, calma aí, bicho, não desanima, tem opção de gente jovem, de gente liberal, com mais diálogo. Porque não é só pau, não é só briga, não é só enfrentamento. Esse enfrentamento não resolve. Imagina numa posição de executivo de Estado ou da prefeitura. Então, respondendo novamente assertivamente, eu acredito que tem muito a ver com a saída do Arthur, a melhora nas pesquisas. E isso tem a ver também com o nosso taxa de conhecimento. Conforme a gente vai sendo mais conhecido, é aquele negócio, quem conhece apoia, né? Quem conhece vota. Porque o cara bota do lado, bom, agora eu tenho o Rodrigo, que é Dória. Eu tenho o Tarcísio, que apesar de ser um baita ministro, será que conhece o Estado? Pô, mas será que tá porque quer ou tá porque o Bolsonaro deu uma missão para ele, ó, vai lá que eu preciso de um palanque, que é o que aconteceu. Então o cara fica um pouco assim. Ele, apesar de que eu acho que esse é o meu maior competidor hoje. Tem o Haddad, que aí, pô, não dá. Se o Estado de São, se o Lula ganha a eleição e o Haddad ganha São Paulo, né, eu não vou concluir aqui, mas não é para ninguém ir embora, não, tá? A gente tem que. Por isso que é importante renovar o Congresso Nacional. Porque com o Lula presidente, a gente precisa de um Congresso forte. O Haddad não precisa pensar, porque nós vamos trabalhar duro para ganhar a eleição e ser governador de São Paulo. Então, a hora que o cara olha as opções, pô, esse cara aqui é o único novo. Esse cara é o único que não usa fundão. Esse cara é o único que vai pregar um corte nos gastos do governo, igual o Zema fez. Então, o que aconteceu com o Arthur? E a gente, sendo essa opção e sendo mais conhecido, vai aumentando nas pesquisas. Sobre a questão do novo. O novo, e aí eu acho que aqui é um ambiente bom para a gente fazer essa comparação, é igual uma empresa familiar que começou lá atrás. É difícil do cara fundador desapegar. É difícil do cara passar, seja para a próxima geração da família, ou seja para passar para o executivo, que foi o caso da nossa empresa. Eu olhei isso. E eu lembro o quanto que meu pai, na época, se preocupou, foi buscar consultoria e tal, porque a gente profissionalizou dele para alguém já. Eu trabalhei lá na empresa, estava no conselho, mas eu não assumi o negócio. Eu trabalhei na comercial, funcionário lá. Demorou 2 anos para entregar a chave mesmo. Contratou, processo seletivo, aí o cara que foi o CEO falava todo dia. Não presencialmente, mas falava um call. Aí os funcionários iam procurar direto o fundador. Ó, aquele cara fez isso, tal. Opa, resolve direto com ele. Aí o pai ligava pro cara, ó, bichão, os caras estão procurando em mim, você tem que matar no peito aí. Para ir dando legitimidade. Quantos de vocês já não viram isso no negócio de vocês? Demorou, só que foi assim, ó, conduzido, sabe? Eu acho que a transição do novo não foi muito bem, assim, não foi aquela transição mais demorada e que precisaria ter sido, comparando com uma empresa, por exemplo. O próprio João escolheu o novo presidente do partido. Foi ele. Só que ele escolheu, ó, vai ser você agora, Edu. Toma aqui a chave. Vai com Deus, entendeu? O João não procurou o Edu. O Edu, um jovem, capacitado, muito bom, também falou, agora eu vou tocar, é importante a gente mostrar que o partido não é um partido de dono, também não procurou o João, e aí começaram os conflitos. Mas foram conflitos que a gente vive no nosso dia a dia. Qualquer instituição quer crescer, senão é igual o cara que tem uma padaria. Eu conheço um dono de uma padaria, amigo meu lá na Moca, gigante, vive bem, tá tudo certo, mas é uma padaria só. O cara para montar, aqui na frente tem a dona Deola, né? O cara para montar a Deola, para montar a Benjamin, né? Ou uma rede de franquias, vai sofrer. Porque para você garantir que a sua cultura está em todas as filiais, não é fácil. Então, o novo quer ser uma padaria ou quer ser um negócio grande? Para ser um negócio grande, tem a dor do crescimento.
Foi um pouco disso que o Novo passou. Hoje, começando agora no final, posso te dizer que está pacificado, está unido e vai vir muito forte nessas eleições. O Diretório Nacional já tem maioria de votos de um grupo novo, não do grupo que está mais próximo do João. O João hoje é filiado ao partido, mais nada. Tanto que ele tem uma posição até diferente, né? E lamento demais, porque o João foi fundador do partido, deu uma contribuição enorme. Se não fosse ele, eu não estaria na política, porque eu não iria me filiar a outro partido. Pedi voto pra caceta para ele lá em 2018. Quando o partido disse que ele seria o candidato esse ano, não sei quem lembra disso, né? Eu fui o único deputado federal que apoiei, mesmo sabendo que ia ter desgaste. Por quê? Mais importante o nome, o Bernardinho fala isso, de que está aqui atrás no time, é o nome que está na frente. Você tem que ser instituição. Você quer fortalecer uma instituição, vai ficar jogando sozinho? Comprei briga, arrumei conflito com meus colegas por causa do cara. E aí ele desistiu. Aquela famosa frase, né? Não sei se todo mundo já escutou isso quando diz o outro, pô, me deixou com a bunda na janela, entendeu? Porra! E não me apoiou em nenhum momento. E eu nunca cobrei do cara isso. Ficava fazendo live com MBL e tudo. Aí distanciou demais. Aí agora, para mim, foi o fim da picada, defendendo a decisão do STF de ter censurado o Telegram. Então, assim, tá, e o Novo, todo mundo, inclusive o partido, batendo nessa decisão. Então, está muito claro que o Novo teve a sua sucessão bem feita, a governança está valendo, porque a gente diverge de algumas posições do João. O que é uma pena essa situação, porque o João poderia ajudar muito nesse processo, mas foi por um outro caminho. O Novo cresceu, né? Saiu de casa, emancipou. Está lá o Zema em Minas Gerais, que cogitou até sair do partido em meio às confusões. Puf, acertou. Vai ser candidato à reeleição, com grande chance de ser reeleito e grande chance de ser um dos mais fortes presidenciáveis para 2026. Está lá o nosso time do Rio Grande do Sul, por exemplo, o Marcel, que publicamente tinha alguns outros conflitos com o João, firme no Novo. Está lá o Luiz Felipe Dávila, que foi fundamental para essa pacificação, cumpriu uma missão inicial muito importante, se colocar à disposição, ser pré-candidato à presidência do Brasil pelo Novo e mostrar, gente, o Novo não tem dono. Então não tem mais o que dizer. Mesmo assim, a gente precisa ficar explicando, todo mundo fala, ih, mas o Novo já era, Novo do João. Cara, não é mais. Peço ajuda de vocês de mostrar para as pessoas isso e acho que essas atitudes diferentes do partido dele mostram. O que é uma pena, novamente, eu lamento. Aliás, o Felipe é muito habilidoso, o Felipe Dávila. Antes de aceitar, ele falou, só aceito se eu falar com o João antes. Foi lá, conversou com o João. O João, tal, talvez você vai sofrer uma resistência de alguns do partido, mas tudo bem e tal. Então, até isso ele fez. Hoje eu dialogo com o João, mas ninguém, nenhum deputado federal, Felipe, mas cada vez mais distante. Sobre isso, graças a Deus, está pacificado e a gente segue em frente, passamos pela dor do crescimento. O partido tem tudo para crescer, muito. Em 2016, a gente teve 4 vereadores, entre eles a Janaína. 2018, 8 deputados federais, 4 estaduais de São Paulo, mais estaduais dos outros estados. 2020, mais o governador Zema. 2020, prefeito da maior cidade de Santa Catarina, Joinville, com aprovação de 80%, o Adriano. Vereador espalhado por tudo quanto é canto. Temos 50 mandatários. Então, dizer que o Novo reduziu ou não cresceu, não é fato. 2022, a gente vai dobrar a bancada de deputados federais, pulando para 16 deputados, no mínimo. E aqui em São Paulo, 4 federais e 5 estaduais, no mínimo, com chapa completa, né, por causa dessa pacificação e liderança de um jeito com mais diálogo, sem extremismo. Lula ou Bolsonaro não vale nada. Não, tem gente que é independente de verdade, que vai elogiar o presidente Bolsonaro quando fizer alguma coisa boa, mas vai bater com força também, com a mesma coragem, quando fizer errado. Sobre conflito da Janaína, eu lamento demais. A Janaína, nossa primeira vereadora, a primeira pessoa que eu procurei do Novo quando eu quis me candidatar, me encorajou, sempre me ajudou. Entrou num conflito com a Cris ali. A única coisa que eu acho é que a punição deveria ser igual para as duas, né? Mas
não me meto na gestão partidária e toco o meu mandato, tem muita coisa para fazer aqui, mas lamento, a Janaína, inclusive, se filiou a outro partido, está no MDB agora. Né? E vida que segue, a gente mantém um bom relacionamento, mas a gente tem que superar esse fato muito triste que aconteceu na Câmara dos Vereadores. O que eu até falei, conversando, eu faço parte do Renova BR também, e de algumas iniciativas de renovação política da Fundação Lehman e da RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, iniciada lá atrás pelo Guilherme Leal da Natura. Pessoas como nós, que não temos a falta de ética, a vontade de roubar e aquela índole, má índole dos políticos tradicionais, a gente não foi forjado para estar na política. E aí eu falei para o Renova, e eu acho que aconteceu com a Jana e com a Cris, que é uma pena. Cara, a gente não tem sangue frio, sabe? Imagina as coisas que eu escuto lá no parlamento, do Arthur Lira, né, do Centrão, ou do PT, ou dos outros extremos. É cada absurdo. Eu sofri um piquete lá, os funcionários públicos da elite funcionalismo me travaram no aeroporto de Brasília, uma puta confusão, tacaram água em mim, porque eu era a favor da reforma administrativa. E você tem que estar sereno, cara. Você tem que aguentar firme. Não é fácil. Talvez, e aí eu fico olhando a minha história e a história delas, o que será que eu fiz diferente, né? Que talvez me fez respirar um pouco mais diante daqueles desafios, outros colegas meus não também, e que levou elas a chegarem a essa situação. Para a gente tentar conversar e tentar, puxa, talvez até um preparo mais de entrar psicologicamente ali, cara, forjado para enfrentar esse tipo de coisa, vai evitar que novos episódios desse aconteçam. Aquilo ali era um limite já. Talvez se a gente tivesse conversado antes, poderia ter evitado. Então, estou contando a cozinha aqui, do novo para vocês, com bastante transparência, reconhecimento, mas de quem topa fazer sempre o PDCA, né? Que a gente faz os nossos negócios. A gente fez no partido para evoluir o processo seletivo, fez no partido com esse episódio da Jana, fez no partido com o episódio do Sabará, também acho que não convém falar muito mais, mas o processo seletivo para a escola dos majoritários mudou demais. Eu fui o primeiro majoritário aprovado. O que eu passei de escrutínio nesse processo seletivo, do meu imposto de renda, do meu currículo. Você já reestruturou a empresa? Já. Qual empresa? Tá. Fez o quê? Isso. E esse é o imposto de renda aqui. O que tem no imposto de renda? Ganhou dinheiro como? E aí tudo. E aí devem ter visto na GV se eu fiz GV mesmo ou não, né? Então, isso mudou bastante, não tenho dúvida, gente. O partido é muito mais maduro, dialoga mais, inclusive com os outros partidos, e vai mostrar essa força e o resultado em 22. Eu gosto de falar depois do resultado entregue, né, não tanto com promessas. Vinícius, vou fazer o seguinte, eu vou deixar a gente finalizar o Zoom para os clientes. Eu queria que você comentasse um pouco, obviamente tem muita coisa para fazer, se você sentasse lá e começasse o trabalho. Qual que é o planejamento inicial? O que você acha que são as primeiras frentes que você tem que atacar, resolver rápido, que obviamente o governo tem deficiências claras e que elas precisam, vamos dizer assim, que são as imediatistas. Depois tem todo o projeto de longo prazo, mas que você começasse a falar desse plano inicial para a gente até encerrar, e todas as perguntas específicas, talvez ali dos planos de governo específicos, eu vou deixar a gente mantém ali o contato para a gente deixar uma resposta depois para cada um. Perfeito. Vamos lá. Primeiro que a gente já está estudando o plano de governo nesse momento. Aceito sugestões, né? E vou dividir um pouco com vocês algumas ideias. Eu acredito que para ser eleito nós vamos precisar trabalhar muito ainda para passar essa arrebentação aí, essas ondas do primeiro turno, e ser o cara da direita, do centro-direita, que vai ganhar do Tarcísio, que vai ganhar do Garcia, que vai ganhar do Felício, para enfrentar o PT no segundo turno. E aí a gente ganha a eleição. Então, ganhando a eleição, existe um tempo ali de novembro, dezembro, para malhar em cima desse plano, aprofundar e decidir como é que serão os primeiros dias a partir de 1 de janeiro, tomado posse como governador do estado de São Paulo. Número 1. Existem coisas que às vezes não vai provocar um efeito muito grande de corte de custo, mas é muito simbólico. E tem corte de custo também, que é a redução de secretarias do Estado. O Estado de São Paulo tem 27 secretarias de Estado. 27. Uma, inclusive, recém-criada por Rodrigo Maia.
que o Dória criou só para ajeitar uma situação pessoal do Rodrigo Maia, botar o Rodrigo Maia para morar aqui e ajudar ele na campanha. Ponto. É político. Fez nada. Rodrigo Maia não fez nada no Estado de São Paulo. Boit, mas vai pegar benchmark para redução de secretarias da onde? Desde olhar os ministérios do governo federal, que tem menos de 27, até o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, que tem menos de 27, até o Ratinho, no Paraná, e principalmente o Romeu Zema, que reduziu de 21 que tinha no PT, do Pimentel, para 12. São Paulo não dá para 12, pô, tá bom, 15, 16 dá. Já fiz esse estudo, isso vai ser logo de cara. Pau, reduziu o número de secretarias. Isso o governador pode fazer sem precisar da Assembleia. Isso é muito simbólico. 2, já deixar claro e já mostrar onde que eu vou morar, que não é no Palácio dos Bandeirantes, né? Aquilo lá é local de trabalho, local de cultura, local para o povo conhecer. Não é para ter os quartos onde o governador, inclusive, morou durante o tempo de tanta impopularidade que ele tinha. Travava toda a Rua Itália ali dos Jardins por causa dos protestos contra ele. Estabelecer metas claras em relação, e aí eu vou falar rapidinho sobre elas: educação, saúde, segurança, agro, meio ambiente e ambiente de negócios. E tem que caber numa mão. Não adianta ter tanto programa de marketing, tanta iniciativa, eu falava muito disso nas nossas empresas, e pouca acabativa, que é o que esse governo tem. São Paulo anda na frente dos outros estados, tem muita coisa boa acontecendo no nosso estado, a gente não vai preservar o que está dando certo e inovar no que não está. Mas tem que ter, eu lembro do Kennedy, dessa frase, né, que ele falava, quando ele assumiu, ele já falava que o homem vai chegar na Lua. Lembra dessas, sabe, um direcionamento claro para a nação. São Paulo tem que ter um direcionamento claro de universalização do ensino integral nas escolas. Pô, você está ficando louco, é possível? É. São Paulo tem mais de 5.000 escolas. Hoje a meta do Rossielli, que é um baita secretário de Educação, é chegar em 2.000 logo, e está caminhando para isso. No começo do governo dele não tinha 200. Dá para a gente chegar em 4.500 escolas com ensino integral, e é praticamente considerar que está universalizado num futuro governo. Ensino integral é modelo no mundo inteiro. Não é possível que o Brasil não tenha ainda. Tem estrutura, tem prédio. É colocar esse modelo nas escolas para o contraturno da molecada no seu crime. Se é escola. Dentro da educação, aumentar, ou para botar número, dobrar a capacidade de oferta de ensino técnico. Zema já fez esse modelo em Minas Gerais, chamou de Trilhas do Futuro. Por que o ensino técnico, Poit? 10% de quem está no ensino médio tem algum tipo de contraturno técnico. E isso leva a qualidade da nossa mão de obra lá embaixo. Leva a taxa de desemprego dos jovens lá em cima. 1 em cada 4 jovens, 25%, está desempregado. Um monte de empresa indo embora de São Paulo. Como é que nós vamos resolver? Dá ensino técnico de qualidade para essa molecada, aumenta a empregabilidade deles, e não é ensino, vai lá botar de torneiro mecânico. Não. Nós vamos ver os clusters regionais de produtividade. Lá em Franca, o cara vai aprender a fazer calçado com mais tecnologia. Em São José dos Campos, talvez seja mais tecnologia, programação, inovação, para trabalhar na Embraer ou naquele cluster ali. Em Ribeirão Preto e Piracicaba, não, ali talvez é o Agritech, tecnologia para o agro. Então, ensino técnico tem que estar alinhado com o que estão contratando. Não adianta tirar da cabeça. Tá bom, Poit, mas como é que você vai fazer isso? Parceria público-privada para ensino técnico. Lá em Minas Gerais é assim. Abre uma licitação, fala, o governo tem recurso, oferece escolas aí de ensino técnico que a gente vai contratar de vocês. Vamos expandir a ETEC, já é um negócio que funciona bem. Então, universalização da escola de ensino integral, aí a gente está falando de fundamental e médio, e mais ensino técnico para melhorar a empregabilidade deles e trazer mais empresas para São Paulo com base na qualidade de mão de obra. 2, transformação digital da saúde. São Paulo tem 100 hospitais estaduais. 100. Se você ir no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, ou no Hospital Estadual lá em Presidente Prudente, e dá teu CPF, ele não sabe o que você fez em um ou outro. Cara, não é possível. Não é possível. Qualquer pequena franquia ter algum sistema integrado, ter um centro de serviço compartilhado. A gente não tem. Poit, mas o Estado não tem condição. Tem uma Prodesp, que é a empresa estatal só para fazer esse tipo de coisa, tecnologia, programação, botar os computadores, tudo.
Então, com a transformação digital, a gente vai botar o prontuário único eletrônico no estado de São Paulo. Prontuário único eletrônico no SUS é um sonho, todo mundo sempre falou. Acho difícil, mas no estado de São Paulo dá para pôr. No mínimo, você vai dar teu CPF aqui em Santo André, em Bauru, ou em Prudente, ou em Franca, e você vai ter o histórico de exames de vacinas lá, pô. Aliado a isso, telemedicina. É um projeto que a gente já trabalha lá como deputado federal. Com telemedicina e conectividade no estado, a gente vai dar mais atenção ao primário, na ponta, as UBS, tem internet lá, e uma possibilidade do médico falar com outro médico. Porque a hora que você trata a atenção primária com qualidade, você evita aquele gargalo formado no secundário e terciário. O que é? Média e alta complexidade. É tipo um baita do hospital lá, com UTI, com médico top para atender trauma e coisas complexas, e o cara vai lá porque está com uma dor de cabeça ou com um resfriado simples. Pô, às vezes ele trata na UPA, trata antes, previne. Né? Além de prevenir na medicina de família, que é algo pouco difundido, acabei conhecendo mais até porque minha irmã é médica na USP Ribeirão Preto, está fazendo residência em medicina da família, que é o médico preventivo. Ele visita as comunidades dentro da casa das pessoas, ensina a comer direito, ensina a lavar a mão antes de comer e essas outras coisas. Então, ensino profissionalizante, universalização do ensino integral, transformação digital da saúde para melhorar o acesso nessa questão da medicina primária e prontuário único eletrônico dos hospitais, segurança pública. Acabei de voltar de Medellín. Medellín foi a cidade mais violenta do mundo, em 1991. 382 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje é a mais inovadora e a mais inteligente. A frase que marcou: resolver o problema de segurança pública não se resolve sem polícia, mas não se resolve também somente com polícia. A gente precisa retomar a confiança das pessoas. Hoje, no estado de São Paulo, praticamente em todas as zonas periféricas, em todas as favelas, em todos os presídios, quem está lá não é o Estado. E quando o Estado não está, não existe vácuo. Quem está lá é o crime organizado. E aqui ainda é um crime organizado, que é o PCC. Então não adianta o governador falar, não, eu vou enfrentar o PCC e tal. Não é só o combate, precisa do combate. Vai precisar do enfrentamento. Mas o governo precisa oferecer o que os caras oferecem. Não tem morte, não tem assalto na periferia, não tem mais nada. Porque lá está seguro. Mas não é o Estado que dá a segurança. Pelo contrário, aqui é muito mais perigoso que você deixar seu carro aberto ou você está lá no Capão, no Jardim Ângelo. É muito mais perigoso, porque aqui que tem assalto, lá não tem, lá não pode. Cara, como é que pode acontecer uma situação dessa? O que fizeram em Medellín, diferente do Rio de Janeiro? Não é ocupar para depois ir embora e aí deixa lá e acaba virando a milícia, né? A polícia que ocupou vira o bandido. Precisa de um trabalho duro anticorrupção dentro da polícia. A gente vai precisar melhorar as condições da tropa, que hoje, mesmo com o aumento do governador, ainda é a mais mal paga do país. Vai melhorar com que orçamento? Porra, do que nós vamos cortar das privatizações, concessões, custos de secretarias. Mais polícia na rua, porque o estado de São Paulo tem mais gente e menos polícia nos últimos 10 anos. Só que nós vamos precisar retomar a confiança das pessoas. A hora que entrar, o estado tem que ficar, Felipe. Tem que colocar cultura, esporte, biblioteca comunitária, centro de mediação de conflito. Tem que colocar as escolas de qualidade lá na periferia. As pessoas olharem o Estado não só como a polícia que vai lá descer o porrete, mas como um braço amigo. E lá o Estado é necessário. Esse papo novo prega o Estado mínimo. Não, o Estado é eficiente e necessário. E lá o Estado se faz necessário para garantir a ordem, garantir a segurança e tirar o espaço do crime. Educação, saúde, segurança, agroconectado. Agro paulista já é exemplo para o Brasil inteiro, talvez até para o mundo, nível de produtividade. Mas dá para a gente melhorar muito mais. Cada cidade de São Paulo tem a casa do agricultor, praticamente. Caindo aos pedaços, funcionário desmotivado. Não tem um pingo de internet de qualidade. Só se a gente fizer uma espécie de um poupa-tempo do agro, vai avançar muito a produtividade do nosso agro paulista, que já é muito boa. Dá para melhorar ainda mais. Fora a questão do crédito carbono, né? A gente tratar não o agro como inimigo do meio ambiente, nem o meio ambiente como inimigo do agro. Precisa trabalhar dos dois juntos. E aí o ambiente empreendedor, não preciso dizer muito o quanto que esse governo que aumenta ICMS no meio da pandemia, não contém, não faz nada para segurar o aumento de IPVA, estava preocupado em fazer caixa para gastar agora. O governo está com 50 bilhões de investimento esse ano. Rodrigo Garcia, meu concorrente,
né, que é um bom gestor, que tem conhecimento político, está rodando com 2 King Air, helicóptero, tropa toda, com dinheiro nosso, com o dinheiro que ele taxou do ICMS e do IPVA. Eu não concordo com isso. O Estado tem que ver para reduzir imposto. Reduzir imposto, primeiro tem que reduzir custo. Aprovar o Código de Defesa do Empreendedor do Ricardo Melão e do Sérgio Vitor na Assembleia, que o governador vetou, agora parece que vai aprovar, que é tirar a necessidade de alvará para negócio de baixo risco. Cara, vai abrir um posto de gasolina, uma indústria química, vá lá. Precisa ainda ver se eu deixo você abrir ou não, se está tudo certo. Agora, vai abrir uma loja, vai abrir um varejinho, vai abrir uma padaria, vai abrir um salão de beleza, pelo amor de Deus. Deixa o cara abrir. Trocar a multa financeira pela multa orientativa, se for a primeira multa. Tudo isso está no Código de Defesa do Empreendedor, para estender o tapete vermelho para quem quer gerar o emprego no Estado. Então, me alonguei um pouco para passar sobre as 5 bandeiras, agradecer, e aí deixar o pessoal comer aí, que a gente está segurando muito esse almoço. Para quem está em casa depois, manda para a gente pela internet, né? Manda pelo WhatsApp, no meu Instagram, para responder perguntas mais específicas. É isso. Pô, obrigado, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade, Vinícius. Foi ótimo. Valeu, tamo junto. Até mais.